Boa noite, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Esse momento que nós vivemos com as nossas crianças aqui tem sido muito precioso, é uma oportunidade onde nós podemos orar especificamente por nossas crianças, pedindo a Deus que venha conduzi-las no crescimento, na graça, no conhecimento, e é sempre uma oportunidade que a gente tem de expressar também o nosso amor e o nosso cuidado a essas crianças através da oração. Insistimos em ensiná-las a respeito de culto, de reverência, mas também entendemos a necessidade de uma palavra objetiva e clara, que seja oportuna, um ambiente que venha ocasionar essa oportunidade para que elas venham receber a palavra assim. Nós não acreditamos na separação de cultos separados, mas acreditamos que as crianças elas estão num processo de aprendizado constante e existe a didática do culto para a criança, onde elas sentam do lado da mãe, do pai, onde elas aprendem um momento de oração, um momento de oferta, um momento de louvor, e ali elas são instruídas com a palavra para que elas venham então estarem sendo inseridas a entender esse momento do aprendizado bíblico na igreja através da pregação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Jonas, livro do profeta Jonas. Vai colocar aqui, Vitão? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, vamos ler todo o capítulo 1. Nós temos voltado os nossos olhos para esse livro. Eu fiz uma pregação a título de introdução e hoje eu vou estar entrando no primeiro capítulo, onde eu vou estar desenvolvendo mais um sermão nesse livro. Jonas capítulo 1, vamos ler todo o capítulo, nos colocamos de pé para a leitura da palavra de Deus. Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga do navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se estava elevando e engrossava cada vez mais. Lhe disse: Levantai-me
e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. E eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor, obrigado por sua palavra, maravilhosa ela é para nós. Nós sabemos, ó Deus, que ela é poderosa, suficiente e inerrante. Ó Pai, venha estar falando aos nossos corações, ó Deus, poderosamente. E que nessa noite seja uma noite de salvação, uma noite de reconciliação, que essa noite seja uma noite de edificação, que essa noite seja uma noite de fortalecimento de fé, uma noite de despertamento através da sua palavra. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade do doce calor da comunhão. Obrigado por essa rica oportunidade do ajuntamento dos santos, onde nós nos edificamos uns aos outros no ato do culto, Deus. Ó Pai, que a sua palavra recaia sobre cada coração e que cada mente compreenda a sua palavra, que ela seja clara a cada mente e que ela seja poderosa em cada coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, nós já vimos na primeira abordagem do livro de Jonas as características do povo. Nós vimos por que Deus quer salvar esse povo e como Deus quer salvar esse povo. Nossa ótica, ou nossa lente, tem sido uma lente evangelística para olhar para esse livro. E nós temos caminhado olhando essa estrutura. O Deus que quer salvar um povo, quem Ele é, a salvação que lhe pertence, e tão somente lhe pertence, o Deus soberano a quem pertence a salvação, o povo, a característica dos ninivitas, cruéis, horrendos, que gostavam de torturar os seus prisioneiros de guerra, era a capital do império que estava em ascensão, a capital da Síria. E aí nós vemos por que Deus quer salvar esse povo. Porque Ele é soberano e para mostrar a sua grande misericórdia. O povo que está indo contra a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus não quer. E na verdade, Deus olhou para Nínive porque a sua malícia subiu até ele. Não foi porque Nínive fez um altar a Deus e o adorou que Deus quis salvar. Não foi porque Nínive apresentou uma boa perspectiva a respeito de amar ao próximo. Ou seja, Deus não está salvando os ninivitas porque eles acharam-se diante de Deus maravilhosamente bem apresentáveis para ser salvos. Eles não fizeram nada para ser salvos. Na verdade, eles fizeram coisas para serem condenados. Mas Deus, soberano, dono da salvação, Ele olha com misericórdia, com graça, e deseja salvar esse povo. Como que Deus quer salvar esse povo? Através da pregação, por intermédio de Jonas. Nós olhamos para isso e temos o esqueleto da evangelização. Porque Deus quer salvar alguém.
Quem é que Deus deseja salvar? E como é que Deus deseja salvar? Esse é o esqueleto da evangelização. A alma da evangelização é a igreja que tem a palavra de Deus, que vai às pessoas e através da loucura da pregação, prega. E qual é o resultado? A graça atrai, se manifesta, convence. É o que aconteceu com os ninivitas, a começar no seu rei. Convence, atrai, conduz a arrependimento e fé. E quando nós olhamos Deus indo até o profeta, nós vemos Deus buscando conduzir alguém a pregar a palavra a um povo. Uma característica que destoa no livro, eu quero falar um pouquinho da estrutura do livro, em nota introdutória, é o que nós percebemos que Jonas, diferente dos demais profetas, ele não é chamado para pregar para o seu povo e na sua zona de conforto. Ele é chamado para pregar para outro povo. E que povo? Um povo que estava em ascensão e que logo viria contra Israel. Israel estava vivendo um momento de paz, de tranquilidade. Os demais profetas, você lê Ezequiel, Jeremias, Isaías, são profetas que estão em Judá ou em Jerusalém, estão no ambiente de Israel e estão ali pregando para o povo de Deus. Essa é uma característica peculiar, diferente de Jonas. Esse livro já sofreu inúmeras tentativas de descredenciá-lo ou de tirá-lo do canon, ou de não inseri-lo no canon, por alguns argumentos. Primeiro, por conta daquilo que é chamado de alegoria pelos críticos textuais. Um peixe engolir um homem. Uma planta brotar de repente, crescer em fração de segundos, fazer sombra, e de repente uma minhoca aparecer, morder ela e ela morrer. Essas alegorias aparecem no capítulo 1, versículo 17, e no capítulo 4, versículo 6. Levaram os críticos a conduzirem, a tentar tirar esse livro, ou descredenciá-lo. Nós observamos também, no decorrer da história, que esse livro, ele sofreu a tentativa por se contar de uma narrativa que era muito semelhante de alguns guerreiros gregos da Grécia. Por exemplo, Perseu, que era um valente grego que lutou bravamente, que desbravava mar, que embarcou num navio e cruzou o mar, enfrentou várias tempestades, né? Essas questões foram colocadas em questão o livro e falaram, não, isso aí pode ser um autor hebreu, que quis também ter um herói hebreu, que se salvou de uma tempestade no mar. E aí tem toda essa narrativa. A gente desconstrói todas essas duas ideias quando nós olhamos a datação do manuscrito, que aconteceu na época do ano 700 a 650 a.C., ou seja, muito antes da Grécia e de suas histórias mitológicas. Eles tentaram também invalidar, dizendo que não tem cunho profético, ou seja, os profetas, eles tinham uma mensagem específica, e uma das características dos profetas é que eles diziam, assim diz o Senhor em sua mensagem. Não aparece isso no livro de Jonas. Jonas, ele não tem essa citação. Nós vamos observar que essa característica, ela pode ser desfeita de não ter cunho profético, porque o profeta Jonas não aparece só no seu livro. Ele aparece também, se você quiser conferir na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, onde fala desse mesmo profeta profetizando no tempo de Jeroboão II. Esse profeta, ele era conhecido em Israel. Ele já tinha anunciado a palavra do Senhor em Israel. Ele já tinha representado Deus em Israel. Só que Deus o chama a uma evangelização. Deus está enviando um missionário para mostrar graça ao seu povo.
a um povo desconhecido, os ninivitas, e atrair esse povo à redenção. Nós também podemos observar que, propriamente por Cristo ter citado o profeta Jonas e o livro do profeta Jonas, você vai observar isso em Mateus capítulo 12, versículo 38 até 41, quando Cristo vai falar a respeito de Jonas, do tempo que ele ficou na baleia, dos ninivitas, da ocasião da evangelização de Jonas, da pregação de Jonas aos ninivitas, e então vai mostrar Jonas como um tipo de Cristo, que Jonas fazia ou fez alusão a Cristo, passando ele 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim também aconteceria com Cristo, que haveria de padecer por nossos pecados e passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele mesmo cita e usa exatamente essa palavra para falar a respeito de Jonas. Esse livro, ele ganha então base canônica pela sua historicidade e pela citação neotestamentária pelo próprio Cristo, descrita pelo evangelista Mateus. E já pegando um gancho, Cristo falando a respeito de Jonas, eu gostaria de olhar com os irmãos aqui no capítulo 1, alguns contrastes entre Jonas e Cristo. O que Cristo fez, o que Jonas fez e esse contraste. Jonas foi enviado para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, e fugiu. Jesus foi enviado por Deus a inaugurar o reino e disse: seja feita a tua vontade. Jonas causou uma tempestade. Olhe comigo no capítulo 1, versículo 12 de Jonas. Ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas causou uma grande tempestade. Jesus acalmou uma tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 38 e 39. Olhe comigo. Marcos capítulo 4, versículo 38 e 39, diz assim a palavra de Deus: Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que contraste. Alguém que foi enviado e fugiu. Alguém que foi enviado, Cristo enviou. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E disse: seja feita a tua vontade. Alguém que causou uma tempestade e alguém que acalmou a tempestade. Jonas resistiu. Jesus se entregou. Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas profundezas do mar para se arrepender. Jesus esteve 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra para produzir arrependimento. Jonas e Cristo, um contraste que nos apresenta a mesma finalidade, está na direção da mesma finalidade. Deus, através de Jonas, estava buscando alcançar um povo perdido e levá-lo ao arrependimento, conduzir a crer nele, a se render a ele. Deus em Cristo Jesus, enviando Cristo Jesus, está buscando um povo perdido, miserável, pecador, que não merece. Para ser um povo seu, arrependido e crer no seu nome, professar o seu nome. Irmãos, gostaria de então, dado essas notas importantes, olhar para o texto e então aprendermos já nas aplicações diretas desse capítulo.
Primeiro, que Deus ele chama e envia pessoas para pregar a sua palavra. Há pessoas que não merecem. Nós às vezes somos seletivos, nós às vezes queremos escolher por Deus quem merece, quem não merece. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e fazemos uma pré-ciência. Essa aí, não tem condição. Essa merece. Deus deseja que nós nos levantemos e marchemos em direção a um povo perdido, que não merece a salvação e que precisa que alguém pregue para elas. Segundo, nós aprendemos que quando Deus chama, Deus conduz a vida daquele que Ele chamou. E não estou falando que a fuga de Jonas fez Deus ter um plano novo. Deus é soberano. Nós vemos o Deus soberano aparecer nesse capítulo 1, desde quando Ele abre o versículo 1, chamando Jonas, até quando fecha o versículo 17, que Ele envia um peixe. Ele tem domínio sobre a baleia, Ele tem domínio sobre o mar, Ele tem domínio sobre as circunstâncias em meio aos pescadores. Ele tem domínio do navio. E Ele tem domínio sobre o profeta fujão. Nada foge do olhar do Senhor, não tem como se esconder de sua face. Jonas achou que ia fugir da presença de Deus. Versículo de número 3. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós lemos aqui no texto introdutório a onisciência, a onipresença, a onipotência, a soberania de Deus governando todas as coisas, que conhece todas as coisas, que põe em ordem todas as coisas, segundo a sua vontade, para que tudo esteja submisso ao seu cetro de governo. Um Deus que conhece cada pedacinho de nós. Eu gosto do termo usado no Salmo 139 que diz, Ele esquadrilha. Ou seja, Ele divide a gente em pedacinhos e conhece cada pedacinho, faz de nós quebra-cabeça. Nada se oculta dos olhos do Senhor, ninguém foge da presença do Senhor. Deus te assiste quando você o glorifica, entende a criação, entende a obra da redenção e o glorifica. Deus te assiste. E Deus te assiste também quando você se lança no pecado e em um ato rebelde despreza Deus. Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas. Ele olhou para Jonas e na sua soberania chamou Jonas, viu Jonas, seu profeta, vou enviar Jonas. Lá no fundo do barco, ele estava vendo Jonas. No meio da tempestade, ele estava vendo Jonas. Não se foge da presença do Senhor. Vamos andar e vamos observar, irmãos, que a desobediência ao Senhor ocasiona atrapalhos e atropeços. E Jonas não foi tão mauzão que produziu em Deus uma ira imediata. Na soberania de Deus, Deus governava todas as coisas, estava conduzindo a vida do profeta e não adianta fugir da presença de Deus. A fuga de Deus ocasiona consequências graves. Deixa eu trazer uma ilustração viva. A menina nasce numa igreja, cresce no ambiente cristão, família cristã. Quando ela atinge a sua idade de adolescência, ela começa a flertar com o mundo. Namoricos, até arrumar um namorado
mais firme para ela. Não firme em Deus, firme para ela. Começa a namorar, começa a se distanciar, se esfriar na fé, correndo contra a vontade de Deus, indo em direção contrária à vontade de Deus. Ela embarca numa aventura sexual, se engravida, decepciona a igreja, os pais, e então casa. Vamos ver como que nós vamos consertar isso. E aquilo começa virando uma bola de neve, nunca está no trilho, sempre um peso de ter em sua vida uma consequência de uma escolha em ir em direção à vontade de Deus, a escolher caminhar contra a vontade de Deus. Vem mais um filho, o casamento vai desenvolvendo aos trancos e barrancos, de repente começam crises, começam adultérios, e uma vida desgraçada. Uma turbulência, um mar revolto, que precisa urgentemente de um grande peixe de misericórdia para lhe conduzir ao arrependimento. Uma aventura em tentar ir contra a vontade de Deus ocasiona tempestade, vida tempestuosa. E não estou falando da tempestade da provação. Eu estou falando da tempestade desgraçada de estar longe de Deus em meio a um caos, que não se tem esperança de um lado e nem no outro. A única esperança é se arrepender. É o que Jonas faz no capítulo 2, nós vamos ver no próximo sermão. Colocar a vida diante de Deus, clamar por misericórdia, votar ao Senhor e decidir, atraído por graça, andar nos trilhos da vontade de Deus. Nós seguimos também, irmãos, e observamos que andar em direção contrária à vontade de Deus não traz consequências só em nossa vida, respinga também em outros. Os marinheiros, então, estão sofrendo uma turbulência. Lembra que Jonas foi chamado para pregar o evangelho em Nínive. Ele está indo para Tarsis, com marinheiros experientes no mar. Uma tempestade começa. E aí Jonas, ele faz com que aqueles marinheiros estejam em risco. Ele ocasiona oportunamente algo que é terrível para aqueles marinheiros que viviam no mar, mas que nunca tinham visto uma tempestade daquela. Eles foram surpreendidos por algo que nunca tinham visto. A mão de Deus sacudiu o mar. E eles então estão correndo riscos, perigos. Nós andamos mais um pouco no texto e vamos observar que em ocasiões turbulentas, Deus manifesta-se Salvador. E o Deus que está buscando convencer o profeta da misericórdia para que esse pregue misericórdia, no meio do caminho, despeja de misericórdia sobre a vida de marinheiros. E o que esses marinheiros vão observar? Eles vão ver um Deus e todo mundo, né, Augusto Nicodemos diz, todo mundo é ateu até o mar ficar revolto. Até vir a tempestade. Quando vem a tempestade, cada um procurou um Deus. Cada um foi olhar para um Deus e cada um foi clamar o seu Deus. O versículo de número 5 vai mostrar isso. Clamava cada um o seu Deus. E aí, o Deus soberano que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, vai mostrar para esses marinheiros e vai atrair esses marinheiros à obediência, à rendição. E então, esses marinheiros olham para Jonas e Jonas fala: eu sirvo o Deus que fez o céu e o mar.
a terra e o mar. É Ele que está fazendo isso, e é por minha causa que Ele está fazendo isso. E então o que acontece com os marinheiros? Eles temem ao Senhor, versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor. Eles temeram a Deus. Que Deus é esse? Eu vejo aqui, irmãos, que não há ocasião perfeita para que Deus se mostre salvador e conduza as pessoas ao arrependimento e à fé. Tanto os ninivitas que não mereciam, tanto os marinheiros que estavam em direção contrária a Deus, eles adoravam outros deuses. Deus salva por graça, não por merecimento. Deus salva por sua vontade e não porque nós ocasionamos uma oportunidade para Ele salvar. E aí Deus olha para aqueles marinheiros agora e está dizendo: olha, eu estou aqui, foi só eu mesmo, estou sacudindo o mar. Jonas, mesmo sem querer e mesmo em desobediência, está dizendo: esse Deus que está sacudindo tudo, e aponta para Deus. E Deus diz: eu sim estou aqui. E os homens temem diante de Deus. Agora, o que é que eles vão fazer? Olha, observe bem comigo. O profeta, por enquanto, só está fugindo. O mar está submisso. Deus saculeja ele do jeito que quer. O vento está submisso, Deus saculeja do jeito que quer. Agora os marinheiros estão submissos, olhando para a grandeza de Deus e vendo a sua grandeza, o seu domínio, e o profeta ainda não. Interessante que só ele, só o profeta ainda não se sujeitou. A baleia está sujeita, vai lá, ao grande peixe, né? Está sujeito, vai lá. E o profeta ainda não. Nós observamos, irmãos, andando um pouco mais no texto, que esses homens, eles temem ao Senhor e oferecem sacrifícios ao Senhor, versículo 16, e fazem votos ao Senhor. Isso expressa uma conversão. Aqueles homens que clamaram por deuses do mar, quem sabe, e ali eles tinham vários deuses. Agora eles estão olhando para o Senhor e votando a Deus. Eles se quebrantaram diante desse Deus. E aí eles vão se sujeitar a Deus, oferecendo votos e sacrifícios a eles. E então, irmãos, nós observamos a soberania de Deus, mais uma vez, salvando homens que não o buscaram. Deus buscou esses homens. No meio de uma tempestade, ocasionou a oportunidade desses homens se sujeitarem a Ele. O que é que Jonas apresenta para nós nesse capítulo 1? Não podemos fugir da presença de Deus e da sua vontade. Devemos ir, fazer a obra que Ele nos direciona a fazer. E você pode me perguntar: pastor, mas eu não sei que obra é essa. Nós podemos citar mais uma vez Mateus capítulo 28, versículo 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está aqui uma missão. Está aqui uma direção para a sua vida. Agora, existem direções pessoais. Direções pessoais. Talvez você tenha fugido da vontade de Deus, da direção de Deus, em algo que você sabe que você está fugindo. Quando ele embarca em Jope, ele sabia que ele estava fugindo. Para onde você tem fugido? Do que você tem fugido? Por que você tem fugido? Lance aos braços do Deus de misericórdia. Se renda à vontade dele, à soberania dele. Pare de fugir. Pare de lutar contra aquilo que é inevitável. Deus te vê.
Pare de lutar contra aquilo que é inevitável. Deus cumprir a vontade dele. Se renda. Se renda. Nós observamos, irmãos, que Jonas, com a sua desobediência, ele pode ter feito uma curva momentânea, mas ele não mudou o ponto final da estrada, para onde ele estava indo. Irmãos, eu quero então caminhar para o final da mensagem, abordando diretamente 3 pontos de aplicação prática, na vida prática. Pastor, diante de tudo isso que eu ouvi, o que eu faço amanhã, que é segunda-feira? Diante de tudo que eu ouvi, como que minha vida fica diante disso? Primeiro, Deus nos chama à urgência da evangelização. Nínive estava perecendo, a sua malícia tinha subido contra Deus. Deus está te chamando, irmão, para evangelizar. Já. Há uma urgência. Os dias se aproximam, os dias se passam e o grande dia se aproxima. Ou você esqueceu que Jesus vai voltar? É tempo de despertamento de evangelização. E aí fica uma pergunta. Deus nos chama à urgência da evangelização, como chamou o profeta Jonas, e disse: vai. Qual é a sua reação? Qual vai ser a sua reação? Você vai fugir, vai negligenciar, vai operar contrário a isso? Ou você vai buscar em Deus capacitação, sabedoria e direção e dizer: Senhor, me usa no meu ambiente o qual eu estou inserido? É na casa trabalhando? É no meu trabalho? É no meu meio profissional? É no meu dia a dia lidando com as pessoas? É ali. Ali é Nínive. É ali que você tem que pregar. Como que você vai fazer isso? Testemunhando a respeito de Cristo. E evangelizar, como diz o Tim Keller, é contar uma história que aconteceu há muito tempo. E qual é o resultado dessa história na sua vida? Irmãos, nós precisamos reagir. Como vamos reagir? Reaja a isso, irmão. Reaja à urgência que está à sua volta, pessoas morrendo, indo para o inferno. Se não te pesa apertar a mão de uma pessoa de manhã, sabendo que ela é incrédula, que ela não professou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ela não se arrependeu dos seus pecados, se não te pesa apertar a mão dessa pessoa de manhã e à noite receber a notícia que ela morreu, você como crente, você precisa orar e pedir a Deus que te dê mais misericórdia e amor pelos perdidos. Segundo, quando fugimos de fazer a vontade de Deus, nós nos tornamos indiferentes ao que Deus está fazendo em nós e pode fazer através de nós. Deixa eu repetir. Quando fugimos de fazer a vontade de Deus, nos tornamos indiferentes ao que Deus está fazendo em nós e pode fazer através de nós. Olha a insensibilidade de Jonas, entrar no navio, ele está fugindo da vontade de Deus, ele entra no navio e o que ele faz? Ele vai para o porão do barco dormir. Olha a indiferença de Jonas, o mar se revolta e ele está tranquilo dormindo. Olha a indiferença de Jonas, é por minha causa, me lança no mar. Olha a nossa indiferença, irmãos. Nós não percebemos que pessoas precisam ouvir urgentemente o Evangelho, nós cruzamos por elas, falamos de futebol, falamos de coronavírus, falamos de trabalho, falamos de tantas coisas, falamos do tempo, e quando não se tem o que falar, a primeira coisa que se fala é o tempo hoje. Tem que falar que está perto da pessoa, você não tem que falar, fala que obra maravilhosa Jesus Cristo veio fazer na terra.
E aí a pessoa vai puxar assunto com você ou vai correr de você. Irmãos, não seja indiferente. Não fuja da vontade de Deus. Não se torne indiferente ao que Deus está fazendo na sua vida. Ele quer te capacitar, Ele quer te usar, Ele quer te levar a pregar o Evangelho às pessoas. Ele quer te usar poderosamente para que a palavra de Deus alcance os corações e atraia os corações a Cristo. Ele quer te capacitar e te conduzir a transmitir a outros aquilo que Ele está te dando. Irmão, desperta, não seja indiferente ao que Deus está fazendo na sua vida e não seja indiferente ao que Deus quer fazer através da sua vida. Jonas está sendo indiferente com o chamado profético dele. Senhor, o Senhor me chamou, mas eu vou fugir. Ele está sendo indiferente à vontade de Deus na sua vida. Ele era um profeta, é o ofício do profeta ir e falar aquilo que Deus está mandando ele falar. Ele está sendo indiferente ao que Deus quer fazer através da vida dele. Vai a Nínive e prega. Não, que isso? Ele está indiferente com os ninivitas que vão para o inferno ser condenados e irem para o inferno. Não, deixe que eles se percam, eu não me importo. Ele está indiferente com tudo que está à volta dele. E por último, irmãos, o soberano Deus tem tudo sob o seu controle. Submeta-se. O soberano Deus tem tudo sob o seu controle. Submeta-se. O Deus que te criou, te conhece. O Deus que te conhece e te sonda, te ver nos seus momentos sozinhos, ver como você reage àquilo que Ele tem falado no seu coração. O Deus soberano que tem tudo sob o seu controle está dizendo: Jonas, para onde você está indo, cara? Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei para onde eu vou te levar, eu sei da furada que você está se metendo. O Deus soberano, que tem tudo sob o seu controle, assopra e o mar se revolta. Dá uma ordem e o grande peixe se mexe. O Deus soberano tem tudo sob o seu controle. Ele olha para a sua vida, para o seu coração e te atrai a redenção. Ele olha para você e diz: eu conheço a sua caminhada, eu conheço os seus pecados, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço os seus medos, os seus temores, eu conheço as suas limitações. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Eu conheço a sua necessidade. Eu conheço a sua aflição. Eu conheço a sua dor. Eu sou soberano. Submeta-se. Nós vamos ver no capítulo 2, um Deus que atrai o seu filho, o seu servo, à contrição, à rendição e à submissão. Aqui eu te mostrei o Deus poderoso que está fazendo isso. No capítulo 2 eu vou te mostrar como que nós reagimos a isso. Submeta-se. Renda-se. Pare de lutar contra Deus. É derrota na certa. Pare de fugir de Deus. Vá e faça aquilo que Deus direciona você a fazer. Pare de fugir de Deus. Se renda e diga: Senhor, chega, eu já estou no mar sufocado. Manda misericórdia. O nome desse grande, eu não sei que peixe é esse, mas o nome desse peixe eu sei. O nome desse peixe é misericórdia.
Submeta-se. Pediu o Jonathan para me ajudar. Eu vou te dar um momento de reação à palavra de Deus. Ora, simplesmente exposta e claramente exposta. Você conhece a história de Jonas, muito tempo. Mas às vezes fugiu da sua compreensão, da sua reflexão, o Deus soberano da história de Jonas. Você lembra do grande peixe, você lembra do profeta Fujão, você lembra da planta, mas você se esqueceu do grande Deus. Eu quero te lembrar acerca desse grande Deus que está presente nessa noite, que quer atrair o seu coração. Se submeta, feche seus olhos. Que oportunidade está diante de você para que você assuma diante de Deus novos compromissos. Que oportunidade excelente você tem de se quebrantar e dizer: Senhor, chega, eu não quero, me ajuda, Senhor, eu não quero lutar contra o Senhor. As minhas forças se acabaram todas lutando contra o Senhor, de tal modo que eu não tenho nem força para ir mais em direção ao Senhor. Me dá misericórdia, derrame misericórdia. Irmão, pare de lutar, se renda. Deus está dizendo a você: submeta-se, eu sou o seu Deus soberano, que te amo, que te formei, que conheço você, que te atraí, que estou conduzindo e estou te atraindo. Volta, venha, volta para a minha linha, para o meu trilho. Reflita por um instante enquanto nós ouvimos um pedaço dessa música. Logo após eu quero orar por sua vida, de olho fechado. É hora de contrição, hora de você conversar com Deus no seu íntimo e dizer: Senhor, eu ouvi sua palavra, agora eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim e me conduza à contrição, Senhor. Vamos. Confessa, irmão. Oh, Deus. Ó Deus bendito, diante de Ti nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra poderosa, na ação do Teu Espírito, nós então clamamos ao Senhor: atrai os corações a submeter-se a Ti, Senhor. Ó Pai amado, eu clamo e peço para que o Senhor possa
conduzir a vida dos meus irmãos a viverem uma vida submissa à sua vontade. Eu te peço por corações, ó Deus, que nessa noite estão reagindo diante da tua palavra positivamente, dizendo: Senhor, eu reconheço, Pai, que eu caminhei contra a sua vontade, mas eu quero deixar para trás Tarsis, Jope, quero deixar para trás o meu naufrágio na fé e quero dizer: segura nas minhas mãos, tenha misericórdia de mim. Eu quero clamar por pessoas, ó Deus, nesse momento, Pai, que estão afundando no mar e dizendo: Senhor, envia o grande peixe da misericórdia para me alcançar, ó Deus. Eu preciso, Deus. Eu estou fraco, não adianta eu nadar mais, eu não tenho forças para nadar. Eu estou mergulhado naquilo que eu construí para a minha vida de insubmissão, e eu peço: tenha misericórdia. Ó Pai, eu te peço, Pai amado, atrai os corações, que a sua irresistível graça venha se manifestar, trazendo salvação, Deus. Que o seu poder libertador, que o seu poder que revigora a fé nessa noite seja manifesto. Em nome de Jesus, ó Pai, que as cadeias caiam por terra e que o seu amor, ó Deus, venha abraçar pessoas nessa noite, Deus. Ó Deus, que corações duros venham ser amolecidos por sua doce presença e que a sua graça abundante possa alcançar os corações e que onde abundou o pecado possa superabundar a sua graça, Deus. Em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos, ó Pai, cada vida, cada coração, cada visitante, cada amigo que a gente tem está aqui nessa noite. Nós oramos por eles durante um tempo e hoje o Senhor pode e faz segundo a sua vontade, certamente fará a sua vontade a essas vidas, trazendo compreensão a respeito de Ti mesmo e quebrantamento diante da Sua palavra. Eu te peço, Pai bendito, que essas vidas possam entender o Teu grande amor, a Sua obra redentora, aquilo que o Senhor fez na cruz e a maravilhosa graça. Em nome de Jesus, assim eu oro, agradecido. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Que essa palavra possa reverberar, que ela seja viva no seu coração e que ela produza frutos nessa noite e que sejam frutos marcantes. Deus abençoe sua vida. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite.